Bíblia comigo, pega a sua Bíblia e a sua espada afiada. Ou então o seu celular, se você tem a palavra do Senhor no seu celular. Em Ezequiel, capítulo 47. É uma alegria estar aqui falando da palavra de vida, a palavra do Senhor, porque eu amo a palavra de Deus, a palavra do Senhor que é a mesma ontem, hoje e para sempre. A palavra do Senhor que muda destinos. A palavra do Senhor que é poderosa. Por isso nós vamos ler agora a palavra de Deus que se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 47. Eu estou agora vindo de uma série de mensagens de Ezequiel. Preguei na última quarta-feira. Quem aqui estava na quarta-feira que eu ministrei Ezequiel 37? Amém. Hoje Ezequiel 47, 10 capítulos depois. E depois dessa mensagem eu vou para outro livro. Mas Ezequiel 47 diz o seguinte: o homem me levou de volta até a entrada do templo. Debaixo da entrada saía a água que corria na direção do leste. A minha versão, se você puder colocar no telão, é a Nova Tradução da Linguagem de hoje. Eu vou ler novamente. O homem me levou de volta até a entrada do templo. Diga comigo, entrada do templo. E o verso continua. Debaixo da entrada saía a água que corria na direção do leste. Diga comigo, leste. Pois o templo dava de frente para esse lado. A água corria por baixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Então o homem me fez sair da área do templo pelo portão norte e me levou pelo lado de fora até o portão que dá para o leste. Diga comigo, leste. Um riacho ou um rio saía do lado sul do portão. Com a sua vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza para o leste. Diga comigo, leste. Ele me fez atravessar o riacho ali e a água chegou nos meus tornozelos. Em seguida ele mediu mais 500 metros e a água subiu nos meus joelhos. Mais 500 metros e a água chegou na minha cintura. Finalmente mediu mais 500 metros e o rio era tão fundo que eu não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado, a não ser a nado. Aí ele me disse: homem mortal, preste muita atenção em tudo isso. Então o homem me levou de novo para a margem. Quando cheguei lá, vi que havia muitas árvores nos dois lados. Então ele me disse: essa água corre para o leste e desce até o rio Jordão e até o Mar Morto. Quando entra neste mar, ela faz com que a água salgada do mar vire água doce. Em todo o lugar por onde esse rio passar, haverá todo tipo de animais e de peixes. O rio fará com que as águas do Mar Morto fiquem boas e trará vida por onde passar. Desde a fonte de Gedi até a de Eglaim haverá pescadores na praia do mar, e ali se estenderão as suas redes para secarem. Haverá muito peixe e muitas espécies de peixe, como no mar Mediterrâneo. Mas nos brejos e nos charcos a água não ficará boa. Essa água servirá para a produção de sal. Verso 12. Nas duas margens do rio crescerão árvores frutíferas de todo tipo. As suas folhas nunca murcharão e as árvores nunca deixarão de dar frutas. Darão frutas novas todos os meses, pois serão regadas pelo rio que vem do templo. As frutas servirão de alimento e as folhas de remédio. Quem crê na palavra, diga amém. Pai, essa é a tua palavra, Senhor Deus, a tua palavra que é poderosa, que é viva. Senhor, que nessa noite o Senhor faça mergulhar, que o Senhor nos faça mergulhar mais profundo no teu rio, assim como a tua palavra disse, Deus. Alcança as nossas vidas, alcança essa juventude, alcança a nossa geração, Deus. Assim nós cremos e te agradecemos pela tua palavra. E quem crê nisso, diga amém. Aplauda o Senhor bem forte no seu lugar e pode tomar o seu assento em nome de Jesus. O tema da nossa mensagem hoje é mergulhe no rio de Deus.
Fala já para o irmão que está do seu lado, diga para ele, diga: meu irmão, hoje você vai mergulhar mais profundo no rio de Deus. E para nós entendermos o contexto dessa passagem, o livro de Ezequiel é um livro profético. E o livro de Ezequiel foi escrito quando Ezequiel estava cativeiro na Babilônia. Você sabe a história de que Ezequiel foi levantado por Deus em um tempo onde o povo de Deus estava cativo, longe do altar, longe do templo. O templo de adoração já havia sido destruído. A cidade já havia sido destruída. Mas Deus levantou Ezequiel para profetizar a restauração, um novo tempo sobre o povo de Deus. E o livro de Ezequiel é um livro que tem muitas visões. Se você for ler o livro de Ezequiel, você vai ver que Ezequiel detalha nos mínimos detalhes. Ele conta como era o altar, como eram os anjos, o que tinha no altar, o que tinha no templo, o que acontecia. E ele descreve nos mínimos detalhes. E o livro de Ezequiel, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte do livro de Ezequiel é sobre o juízo de Deus sobre Israel, sobre Jerusalém, sobre Judá. A segunda parte do livro de Ezequiel é sobre o juízo de Deus das nações. E a última parte do livro de Ezequiel é sobre a restauração de Deus. E já nessa última parte do livro de Ezequiel, sobre a restauração de Deus, o Senhor traz visões a respeito da presença. O Senhor diz e mostra para Ezequiel que Deus iria restaurar o templo. O Senhor iria reconstruir o templo. Depois o Senhor mostra para Ezequiel, através de uma visão, que a glória de Deus que havia saído do templo, a glória do Senhor vai retornar ao templo. Alguém aí já dá um glória a Deus? A glória do Senhor vai retornar ao templo. Depois o Senhor mostra a Ezequiel em visão, mais uma vez, que ele iria santificar os sacerdotes, que ele iria santificar o culto. Depois, em mais uma visão, o Senhor mostra para Ezequiel um rio que flui do altar de Deus. Essa é a visão de Ezequiel 47 e é onde nós vamos nos aprofundar hoje. Então diga comigo: o Senhor Deus vai restaurar a glória dele na minha vida. E Deus, Ele quer fazer com que a gente mergulhe mais profundo. Essa visão mostra que existe um rio de águas vivas. E que esse rio é para mim e para você. E o próprio Jesus Cristo disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba, porque do seu interior fluirão rios de água viva. Alguém aí recebe? E quando nós entendemos e vemos essa mensagem, nós percebemos que Jesus Cristo é a fonte de água viva e que o Espírito Santo é o rio de Deus. Quem aí vai receber direto da fonte o rio de Deus? E no grego, essa palavra fluirão rios significa jorrarão em movimento contínuo. O que isso quer dizer, pastora? Que o rio de Deus vai jorrar em movimento contínuo hoje na sua vida, que o rio de Deus vai jorrar em movimento contínuo amanhã e depois de amanhã, e vai continuar jorrando o rio de Deus na sua vida através do Espírito Santo. E aqui no verso 1 de Ezequiel 47, a Bíblia fala que o homem levou Ezequiel até a entrada do templo. Olha só o que diz no verso 1. O homem me levou de volta. Quem é esse homem? É o anjo enviado por Deus. O homem me enviou de volta até a entrada do templo. Debaixo da entrada saía água que corria na direção do leste.
O anjo de Deus levou Ezequiel de volta até a entrada do templo, para que ali Ezequiel entendesse e percebesse que o rio de Deus flui do templo do Senhor, do altar do Senhor. E uma coisa eu entendo aqui, esse versículo ele é cheio de detalhes. Depois você vai ler na sua casa e vai estudar direitinho. Mas se o anjo de Deus fez questão de levar Ezequiel até a entrada do templo, é porque nós precisamos entender que nós temos que voltar ao início. A porta do templo é onde tudo começa. É onde você chega, é onde você entra e começa a adorar ao Senhor. Você não vem ao altar de Deus, você não vem à casa do Senhor sem você passar pela porta. Você tem que passar pela porta, porque o primeiro passo que você tem que dar é passar pela porta para você chegar até ao altar de Deus. E aqui o Senhor nos ensina e nos mostra que é tempo de voltarmos ao início. É tempo de nós voltarmos às primeiras práticas. É tempo de nós voltarmos ao primeiro amor. É tempo de nós voltarmos às orações de madrugada. É tempo de você voltar a ler a Bíblia onde você parou. Eu não sei onde foi que você parou, mas o Espírito de Deus está dizendo hoje que se você quer mergulhar mais profundo no rio de Deus, você tem que voltar ao primeiro amor. Diga comigo, misericórdia. Porque antes do Senhor mostrar o rio de Deus para Ezequiel, o Senhor tinha que mostrar aonde começa o rio de Deus. E diga comigo, o rio de Deus, diga comigo, o rio de Deus começa no templo. Aqui está dizendo, ó, o homem me levou de volta até a entrada do templo. Debaixo da entrada saía água que corria na direção do leste, pois o templo dava de frente para esse lado. A água corria por baixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Então o que eu entendo? A água do rio de Deus nasce do altar de Deus, depois corre para o pátio interno e sai pelo portão leste. Pastora, mas por que o Senhor Deus está dando tantos detalhes? Por que é o portão leste? A Bíblia fala que através da porta do leste, foi através da porta do leste que saiu a glória de Deus. Olha só o que é que diz em Ezequiel capítulo 10, verso 18. A Bíblia fala em Ezequiel capítulo 10, verso 18, que então a glória do Senhor saiu da entrada do templo. E em Ezequiel capítulo 43, verso 1, diz o seguinte: o homem me levou até o portão do lado leste. O portão era de que lado? Lado leste. O homem me levou até o portão do lado leste, e eu vi que daquele lado vinha vindo a glória do Deus de Israel. A voz de Deus parecia o rugido do mar, e a terra ficou iluminada com a sua glória. Essa visão foi parecida com aquela que eu tive quando Deus veio destruir Jerusalém. Também foi parecida com aquela que eu tive na beira do rio Quebar. Então eu caí. Olha só o que o versículo diz. Então eu caí. A minha versão está dizendo aqui. Então caí de comprido no chão, ou em outras versões. Então eu me prostrei, rosto em terra. Verso 4. A glória do Senhor passou pelo portão de que lado? Lado leste. A glória do Senhor passou pelo portão do lado leste e entrou no templo. Então o Espírito de Deus me levantou, me levou até o pátio de dentro, e eu vi que o templo estava cheio da glória do Senhor. Quem crê nessa palavra, diga amém.
O Senhor Deus fez questão de levar Ezequiel até a porta do lado leste. Por quê, pastora? Porque é a porta que representa a glória de Deus. É a porta que representa a glória de Deus nas nossas vidas. Eu não sei em qual momento da tua vida a glória de Deus saiu de dentro de ti. Mas o Senhor está dizendo que pelo mesmo lugar que saiu a glória, é o mesmo lugar que o Senhor vai fazer a glória retornar. Porque o Senhor tem mais para transbordar nas nossas vidas. O Senhor tem um nível mais profundo para fazer transbordar nas nossas vidas. O Senhor está dizendo que antes de você querer fluir no rio de Deus, você precisa ser cheio da glória de Deus. Antes de você querer ir mergulhar mais profundo, você precisa ir até a fonte, porque a fonte é o altar de Deus, é a presença do Senhor nas nossas vidas. E aqui o verso continua dizendo que o homem, o anjo, fez levar Ezequiel para um rio de correntezas. E aqui o Senhor começa a ministrar nos nossos corações que existem níveis de profundidade. Fala para o irmão que está do seu lado, diga: meu irmão, diga bem forte: meu irmão, existe níveis de profundidade. Existem níveis de profundidade. Talvez você está aqui e você está há tantos anos na igreja, mas a quantidade de anos e o tempo que você está na igreja não representa o nível de profundidade que você tem em Deus. O Senhor está dizendo que existem níveis, é um tempo do acelerar do crescimento espiritual de Deus na tua vida. Alguém recebe? Eu quero declarar e profetizar que é o tempo do acelerar do crescimento espiritual de Deus na tua vida. Assim como Ezequiel, vai chegar um tempo, e esse tempo chegou em nome de Jesus, que você vai ter visões espirituais, que o Senhor vai falar contigo, você vai ouvir a voz de Deus claramente, você vai orar e o milagre vai acontecer, você vai orar e Deus vai responder. Deus não vai tardar em responder, porque você tem intimidade com Deus, você está no fluir de Deus, você está no mais profundo de Deus, porque é tempo de crescimento espiritual sobre a nossa geração. Alguém aí recebe em nome de Jesus? Mas para cada nível espiritual existe um nível de entrega que parte de mim e de você. Existe um nível de resposta. E o primeiro nível, aqui no verso 3 de Ezequiel 47, diz o seguinte: com a sua vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza para o leste, porque o leste representa o quê? Diga comigo: a glória de Deus. E ele me fez atravessar o riacho, e ali a água chegou nos meus tornozelos. Diga comigo: o primeiro nível é o dos tornozelos. Pastora, por que o primeiro nível é dos tornozelos? Porque os tornozelos falam dos primeiros passos. Os tornozelos falam da sua caminhada com Deus. Você está aqui na igreja e até agora talvez tem pessoas que estão no nível dos tornozelos. Por quê, pastora? Porque você está na presença de Deus. Mas apesar de você estar na presença de Deus, é você que controla os seus passos. Não é Deus que está controlando os seus passos. Você está aqui na presença de Deus, no rio de Deus, mas o rio não está te levando. É você que está indo em direção aonde você quer. O nível dos tornozelos é um nível que você está aqui na casa do Senhor, mas você lê a Bíblia se você quiser. O nível dos tornozelos é onde você está aqui, você é crente, mas você lê a Bíblia na hora que você bem entender. O nível dos tornozelos é um nível que você vai para a igreja quando der vontade. O nível dos tornozelos é um nível que você vai para a célula quando der vontade. Mas tem gente que até hoje continua no nível dos tornozelos. Diga para o irmão que está do seu lado, diga: meu irmão, Deus não te chamou para viver no raso. Diga: meu irmão, para de dar desculpas.
Deus não te chamou para o nível do raso. Mas tem pessoas que querem ir no mais profundo, mas só molham os pés. Deus não te chamou para o nível do raso. E o raso é confortável. Você está aqui e você faz do seu jeito, você está lá e os passos são os seus. O nível dos tornozelos é confortável, mas não é o teu destino. O Senhor tem um nível mais profundo. O Senhor tem um nível mais profundo. E quando eu cheguei aqui na igreja, Deus me falou claramente que o Senhor não nos chamou para ser uma geração superficial. Deus nos chamou para ser uma geração profunda. Deus não nos chamou para ser uma geração superficial. E o Senhor falou claramente comigo que essa geração superficial é a geração do TikTok. É aquela geração que está lá no celular e fica vendo coisas superficiais, mas nunca chega a se aprofundar e mergulhar mais profundo no rio de Deus. Deus não te chamou para você estar no raso. Deus te chamou para você estar no mais profundo, mergulhando no que Deus tem para a tua vida. E em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor vai hoje te tirar do nível da superficialidade e levar no nível mais profundo. Porque o outro nível, pastora, qual é o outro nível? E em seguida, ele, no verso 4, ele mediu mais 500 metros e a água subiu até os meus joelhos. Diga comigo, o segundo nível é o nível dos joelhos. Pastora, o que significa o nível dos joelhos? Significa um nível que só acontece quando você dobra os seus joelhos. O nível dos joelhos, ele só vai acontecer na tua vida quando você tiver uma vida de oração. O nível dos joelhos só vai ser destravado na tua vida quando você entrar no teu quarto, fechar a porta do teu quarto e em secreto você orar ao teu pai que te vê em secreto. O nível dos joelhos só vai acontecer quando você parar de dizer para o teu líder, meu líder, ora por mim. E você começar a orar. Você começar a declarar. É um nível onde Deus começa a te pedir uma entrega diferente. É um nível onde o Espírito Santo está te incomodando. Porque lá no fundo você sabe que Deus tem mais. Quem aqui sabe que Deus tem mais? Quem aqui sabe que Deus tem mais para a tua vida em nome de Jesus? Lá no fundo você sabe que Deus tem mais. Mas o mais de Deus só vai acontecer quando você der o próximo passo. O mais profundo de Deus, o destravar do Senhor, só vai acontecer quando você mergulhar na intimidade com Deus. O nível dos joelhos é um nível onde você começa a ler a Bíblia. Pastor, eu estou aqui na igreja há tantos anos, eu nunca li a Bíblia inteira. Diga misericórdia. Aí está no raso. Essa criatura Bia aí está no raso. Porque eu não vou te perguntar quantos anos de crente tu tem. Eu vou te perguntar qual é o teu nível. Qual é o teu nível? É o dos tornozelos? É o dos joelhos? A Bíblia fala que existia um rapaz, um jovem que também estava no cativeiro, passando por dificuldade. Daniel. Mas a Bíblia fala que Daniel orava quantas vezes ao dia? Daniel orava, diga comigo, 3 vezes. Daniel orava 3 vezes ao dia. E Daniel só venceu as batalhas porque ele dobrava os seus joelhos. E se você quer mudança, você tem que ter secreto. A Bíblia fala em Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas e firmes que não sabes. Diga comigo, Senhor, a partir de hoje eu irei mergulhar
num nível mais profundo. Quando você entrar no nível dos tornozelos, o nível de oração, a tua história vai ser completamente transformada. A tua casa vai ser completamente transformada. E para você mergulhar no mais profundo de Deus, você só precisa de uma coisa, minha amada igreja. Você só precisa de fome e sede de Deus. Quem aqui tem fome e sede de Deus? Você não precisa de muita coisa. Você não precisa de indicação. Você não precisa de currículo. Você não precisa de muita coisa. Você só precisa de fome e sede de Deus, para Deus te levar nos lugares que você nunca pisou. Eu profetizo, Deus vai te levar nos lugares que você nunca pisou. Você só precisa de uma coisa: fome e sede de Deus, para você ver aquilo que você nunca viu, para você ouvir aquilo que ninguém ouviu, para Deus derramar sobre ti segredos ocultos. Você só precisa de uma coisa: fome e sede de Deus, para Deus te levar às nações. Quem aqui crê que Deus vai te levar às nações? Você só precisa de uma coisa: você só precisa de fome e sede de Deus, porque se você tem a presença de Deus, se você tem o rio de Deus, você já tem tudo, em nome de Jesus. Porque a palavra de hoje é para você mergulhar. E o Senhor está nos despertando, nos incomodando, para nós mergulharmos mais profundo. Quem aqui crê nisso? Amém? E no verso 4, na verdade. E ele mediu mais 500 metros e a água chegou aonde? Diga comigo. O terceiro nível. Diga bem forte, o terceiro nível é o da cintura. Pastora, que nível é esse da cintura? Ele está lá. E ele caminhou 500 metros e estava no nível dos tornozelos, dos pés. Mais 500 metros e ele estava no nível dos joelhos. E ele estava mergulhando, gente, era no rio de Deus. É o rio que o Senhor está convidando a gente para entrar. E quando ele caminhava mais 500 metros, ele estava no nível da cintura. Pastor, o que é que significa o nível da cintura? O nível da cintura é o nível da estabilidade. É a cintura que traz a estabilidade do corpo. Por isso, o nível da cintura é um nível onde você já ora. É um nível onde você já lê a Bíblia. É um nível onde você já serve na casa de Deus. Mas é um nível onde está tudo estável, onde você não vive mais algo novo, onde você está vivendo mais do mesmo, onde as coisas não fluem na velocidade como Deus quer fazer fluir na tua vida. É um nível talvez de comodismo. Você tem célula, você está indo para a célula, você está lá fazendo a obra de Deus do seu jeito, você está servindo na casa do Senhor, mas está faltando o rio de Deus começar a te impulsionar na correnteza do Espírito Santo, na velocidade do Espírito Santo de Deus na tua vida. Está faltando algo mais profundo. É o nível da estabilidade, ou também o nível da estagnação. É o nível da cintura. É um nível onde você está aqui servindo, mas ainda está faltando. E eu me lembro da história de Marta. Marta estava lá, na presença de Jesus Cristo, mas Marta estava ocupada. E tem pessoas que estão na presença de Jesus Cristo, mas são pessoas que estão ocupadas. São pessoas ocupadas. E eu quero te dizer uma verdade, que estar na presença do Senhor é mais importante do que você servir. Você ser sensível à voz do Senhor é mais importante do que você estar ocupado na casa do Senhor. E tem muitas pessoas hoje que estão ocupadas
E não é porque você está ocupada que você está mergulhando no rio de Deus. O Senhor tem mais. O Senhor tem mais intimidade. O Senhor tem um nível onde você não se preocupa em que horas o culto vai acabar. Porque você quer mais de Deus. Você quer mergulhar no rio de Deus. O Senhor tem um nível na tua vida onde você está orando e você já perdeu a conta da hora. Porque você está no rio de Deus, você está fluindo na unção do Senhor. A Bíblia fala que Marta estava no nível da cintura porque ela estava perto, mas ela não estava profunda. O Senhor quer um nível de profundidade. O Senhor quer trazer um nível onde nós escolheremos a boa parte. Diga para o irmão que está do seu lado, diga: meu irmão, a boa parte não será tirada da sua vida. A boa parte, ela vai te encontrar e não vai ser tirada da sua vida. E aqui continuando, no verso 5. A Bíblia fala que o anjo de Deus pegou na mão de Ezequiel e finalmente mediu mais 500 metros e o rio era tão fundo que eu não podia atravessar. Era fundo demais para se atravessar a não ser a nado. Diga comigo, quarto nível. Diga bem forte, o quarto nível é o nível das águas profundas. Quem aqui vai mergulhar no nível das águas profundas em nome do Senhor Jesus Cristo? Quem aqui crê e entende que o Senhor tem águas profundas na sua vida? Quem aqui crê que o Senhor tem o sobrenatural de Deus na tua vida em nome do Senhor Jesus? Mas o quarto nível é um nível onde você não tem mais o controle. Diga glória a Deus. É um nível onde você não tem controle. É um nível onde a correnteza te leva para onde Deus quer te levar. Alguém aí recebe isso em nome de Jesus? É um nível onde você não anda, onde o Espírito Santo te carrega e te impulsiona para você viver o teu propósito aqui na terra. É um nível de profunda intimidade com Deus. É um nível onde o Senhor quer te levar, onde você vai ter um relacionamento íntimo, onde você vai ter uma entrega completa, onde você vai ter a dependência de Deus, porque você vai orar: Senhor, que não seja feita a minha vontade, Pai, mas que seja feita a tua vontade, Senhor, tu que estás no céu. Ah, Pai, me leva para onde o Senhor quiser. Senhor Deus, eis-me aqui, Pai. Se for para fazer, eu faço. Se for para servir, Senhor, eis-me aqui. É um nível de profunda intimidade com Deus, onde você já não vive mais no natural, onde as coisas começam a fluir na tua vida e você não entende, porque é o sobrenatural de Deus que está te levando a um nível mais profundo. É onde as coisas acontecem e aí você vai dizer: certamente foi Deus na minha vida, porque você está no mais profundo de Deus. É o Espírito Santo que flui nas águas vivas, onde as coisas extraordinárias acontecem, porque ninguém vive o sobrenatural de Deus no raso. A gente só vive o sobrenatural de Deus no mais profundo, onde você depende 100% de Deus. É um nível onde você não está mais vivendo pelo que você sente, mas você está vivendo guiado pelo fluir do Espírito, do rio de Deus. A Bíblia fala em Romanos capítulo 8, verso 14: os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. E há um rio de Deus fluindo nesse lugar. Levanta as tuas mãos. Há um rio do Senhor fluindo nesse lugar. A glória do Senhor vai voltar a
trazer a unção sobre a tua vida. Há um rio de Deus fluindo nesse lugar. Começa agora a mergulhar no rio de Deus. Começa agora a mergulhar no rio de Deus, onde o Senhor vai falar contigo e você vai identificar a voz do teu Pai. Há um rio de Deus fluindo nesse lugar, em nome de Jesus. E a Bíblia fala no verso 9, o Senhor, Ele promete trazer a sua glória sobre nós. O Senhor promete trazer a sua presença sobre nós, porque a nossa maior recompensa é a presença de Deus. A nossa maior satisfação é a presença de Deus. O nosso maior presente é a presença de Deus. A nossa maior promessa é a presença do Senhor através do Espírito Santo. A nossa maior bênção é a presença de Deus nas nossas vidas. É a nossa intimidade com Deus. Aquilo que nós possamos receber de maior valor é a presença de Deus nas nossas vidas. Mas o Senhor é tão maravilhoso, o Senhor é tão bom. Porque quando nós mergulhamos no rio de Deus, quando nós mergulhamos na correnteza do Espírito Santo, quando nós recebemos o nosso maior presente, que é a presença do Senhor nas nossas vidas, a unção de Deus nas nossas vidas, o Senhor ainda traz, olha só o que aqui diz, a Bíblia fala no verso 9, que o rio fará com que as águas do mar morto fiquem boas e trará vida por onde passar. O Senhor ainda traz vida, vida em abundância para nós. E no verso 12 diz o seguinte: nas duas margens do rio crescerão árvores frutíferas de todo tipo, as suas folhas nunca murcharão. O Senhor está dizendo para nós que quem fluir no rio, quem mergulhar no rio, será árvore frutífera, que as suas folhas nunca murcharão, que darão frutas novas todos os meses, porque aonde o rio de Deus passa, gera fruto, gera vida. O Senhor não vai te deixar na mão, porque onde o rio de Deus passa, haverá vida na tua casa, na tua família, haverá frutos, porque a Bíblia fala que tudo o que você fizer vai dar certo, em nome do Senhor Jesus Cristo. É através do rio de Deus, o rio de Deus fluindo sobre nós e através de nós. Quem recebe isso, diga amém.